Estamos aqui para a nossa live bônus sobre como usar bem o seu diário espiritual. A live que eu tinha prometido para vocês ali na época onde a gente já estava fazendo as lives da Semana do Progresso Espiritual. Eu tinha prometido para vocês que ia mostrar direitinho como é que usava, como é que preenchia cada página. Então isso eu vou fazer hoje, e essa live ela vai ficar gravada para as pessoas que adquiriram, o Diário Espiritual, junto com todas as outras gravações, das lives da Semana do Progresso Espiritual. Então, para isso, quem adquiriu já vai ter, provavelmente a partir de amanhã, talvez depois de amanhã, já vai estar ali na playlist para vocês poderem assistir, beleza? Demorei um pouquinho aqui, mas já estamos aqui esperando o pessoal entrar. Muito bem. E bom, acho que já para ir começando, uma coisa que é bem interessante falar, se você está procurando começar já essa tua jornada a partir do Diário Espiritual, claro, você pode pegar ali primeiro o Diário Espiritual para dar uma folhada, identificar ali mais ou menos como é que ele funciona, como é que ele está distribuído. Você vai ver que ele tem, em primeiro lugar, a parte do exame particular, que você vai colocar teu defeito dominante, qual virtude que você quer praticar. Mas apesar disso, o seu primeiro passo mesmo vai ser com isso daqui, com o guia de uso que acompanha o Diário Espiritual. Então, é com isso daqui que vocês vão começar, A gente acaba falando muito, do Diário Espiritual, porque esse aqui é o principal, mas esse livretinho aqui que acompanha, ele é muito importante. Porque assim, é muito difícil que você consiga entender, exatamente como que você vai preencher cada página, como que você vai aproveitar bem, como que você vai elaborar o teu plano de combate espiritual com o Diário Espiritual sem fazer uso disso daqui. Esse daqui é o material que ele vai dar todo o subsídio que você precisa para fazer esse teu plano de combate espiritual. Então, para a gente começar aqui, vou fazer uma disposição aqui da câmera. Quero ver se vai dar certo para mostrar o diário aqui para vocês. Então, deixa eu pegar aqui. Aí vocês vão conseguir acompanhar comigo, página por página. Não vou precisar ficar mostrando. E provavelmente vocês estão vendo espelhado, Então, em vez de estar guia de uso, tá tipo Ayugi Ozoed. Acho que não vai ajudar muito. Deixa eu ver como é que eu faço isso daqui. Acho que vai ser assim mesmo. Aqui, então vamos acompanhar direto já no nosso diário espiritual, em que a gente tem o sumário, Então, só para você poder se localizar, e aqui você já vai ter uma compreensão muito boa de qual que é a estrutura do diário espiritual, Então, ele não tem muito segredo. Ele tem uma base, uma base principal, que é o exame particular, e depois todo o edifício que é construído a partir do exame particular, que vai ser esse esquema dos meses, Então, todo o itinerário espiritual que você vai ter ali mês a mês, acompanhando o seu progresso ao longo de cada um desses meses e, ao final do diário espiritual, o seu progresso ao longo do ano inteiro. Então, vindo aqui, a gente tem esse aqui que é o principal do nosso diário espiritual. Então, é aqui que eu vou acabar ocupando a maior parte do nosso tempo, porque, querendo ou não, esse aqui é o principal, Exame particular, defeito dominante e virtude pretendida, A virtude que você quer praticar para combater o seu defeito dominante. Aqui é o seguinte, muito provavelmente quando você pegar o seu diário espiritual, o teu objetivo vai ser combater o teu defeito dominante. É o primeiro passo, certo? Então, isso aqui provavelmente vai ficar por meses, talvez até todo o seu itinerário espiritual ali de um ano inteiro seja para combater o seu defeito dominante.
Mas uma dúvida até que a gente recebeu hoje mesmo, que eu achei bem pertinente, foi a seguinte: e se eu preciso ficar um ano inteiro combatendo meu defeito dominante? Ou eu posso, de repente, sei lá, depois de 2, 3 meses, que eu ver que já estou progredindo bem, passar para uma outra virtude, combater um outro defeito? Claro que você pode. Por isso que a minha orientação aqui, a nossa orientação, é de você preencher essa página a lápis. Porque aí você tem condições de apagar e fazer um outro exame particular, né? Depois que você viu que, não, já evoluí aqui no combate desse defeito, então já consigo partir para um outro combate, né? Para uma outra virtude. Então não tem nenhum problema. Mas, como a gente está começando agora, a primeira coisa que você vai fazer é combater o teu defeito dominante. Esse é sempre o primeiro passo, porque é muito provavelmente aquilo que está mais te travando no avanço na vida espiritual. Então, para isso, né, agora que a gente já deu uma olhada no diário espiritual, a gente vai para o nosso guia de uso, que, como eu comentei, vai ser a partir daqui que a gente vai trabalhar. Por quê? Aqui, né, vou mostrar um pouquinho de como ele está dividido no sumário, né, depois da apresentação. A gente tem uma pequena explicação, né, do que é o exame particular, qual que é o objeto desse exame, e depois um material que vai servir de subsídio para você elaborar o seu exame particular e todo o teu itinerário de combate espiritual. Então aqui tem um resumo que a gente fez dos 7 pecados capitais, né? Então muito provavelmente o seu defeito dominante vai estar ligado a um deles. Pode não ser exatamente um desses, né? Você pode ter um outro defeito dominante, sei lá, por exemplo, vaidade não está aqui, mas é um defeito dominante, né? Só que vaidade, ele é derivado do orgulho. Então ele vai estar ligado a um desses pecados capitais. Então, identificando o seu defeito dominante, você vai muito provavelmente conseguir identificar a qual desses pecados capitais ele está ligado, e ali você consegue ter uma noção. E depois que você identificou o seu defeito dominante, você vai ter que pensar em qual virtude que você vai querer praticar para combater esse defeito. Então, para isso, né, se o meu defeito dominante é a ira, então a virtude que eu preciso praticar é a mansidão. E por aí vai. Então aqui você também vai ter essa noção. Perguntar aqui, depois do exame particular, seria melhor preencher o restante do diário com lápis ou caneta? Bom, aí vai de você. Assim, é que a ideia é que o diário espiritual ele fique registrado, né? Então, olha, esse aqui foi o meu itinerário de progresso espiritual ao longo desse ano, ao longo desse período aqui, de julho de 2023 até julho de 2024. Então, o ideal é que ele fique anotado, que você não perca isso, que você não perca todo esse material, que você pode revisitar ele quando você quiser. Imagina, assim, daqui a 5 anos, você vai lá, pega o seu diário espiritual e vê, nossa, quando eu comecei a combater meu defeito dominante, como é que tinha sido esse combate. Então a ideia é que fique registrado mesmo. Então por isso não tem nenhum problema você usar a caneta todas as outras páginas. A nossa orientação, repetindo para quem está entrando agora, é que somente essa página aqui você preenche a lápis, porque aí você vai poder tá atualizando sempre, né, que você quiser mudar o teu combate. Mas todas as outras páginas aqui pode preencher a caneta sem problema nenhum, ou a lápis mesmo, né? Não tem nenhum problema. Mas voltando aqui, né, para nossa linha de raciocínio. Então, estava explicando aqui como é que você vai projetar o teu plano de combate espiritual. Então, tudo isso vai começar com o seu exame particular. E aqui a gente deixou uma explicaçãozinha assim, bem sucinta, bem direta do que é o exame particular, né? Então, só passando uma visão aqui para vocês. Exame particular, ele é diferente do exame geral de consciência, né? O exame particular é uma abreviação para exame particular de consciência. Porque o exame geral de consciência, que a gente normalmente faz todas as noites antes de dormir, né? Que a gente avalia as nossas ações durante o dia, o que a gente fez de errado, o que a gente fez de certo. Tudo isso
é um exame geral, porque a gente está olhando tudo da nossa vida. Mas tem um exame particular, em que a gente olha um aspecto muito específico das nossas ações, que é ou o nosso defeito dominante, então como que a gente tem se portado em relação a esse defeito, a esse vício, ou em relação a uma virtude, se eu estou realmente progredindo no caminho dessa virtude. Por isso que é um exame particular. E você vai, para isso, né, para você ter esse acompanhamento diário, você vai ter que traçar esse plano de combate espiritual que eu estou mostrando para vocês como é que faz. Então, aqui a gente vai explicar qual que é o objeto desse exame, ou seja, exame particular do quê? Né? Qual defeito? Qual virtude? E aqui que vem um passo muito importante, porque aqui a gente deixou um pequeno passo a passo aqui, né? Então são 5 sinais para você fazer um diagnóstico do teu defeito dominante. É claro, isso daqui ele é só um auxílio, né? Então, se você não conseguir identificar com esses 5, tem outros caminhos que você pode percorrer. O principal deles, a gente sempre fala, que é você falar com o seu diretor espiritual, né? Então, perguntar para o seu diretor espiritual, né, qual que, na opinião dele, é o seu defeito dominante, né? Ele que acompanha a sua alma mais de perto, né? Ele vai ter... Continuando, eu estava aqui explicando para vocês como que é o processo de você identificar o seu defeito dominante, né? Então aqui a gente tem alguns sinais para você poder identificar. Comentei também que o principal meio para você identificar é você ter esse contato com o teu diretor espiritual, que ele vai poder te passar uma visão mais correta, mais acertada, provavelmente, do teu defeito dominante. E um terceiro meio que você tem é identificar, né, o seu temperamento, né, que inclusive é o primeiro ponto que a gente coloca aqui, né, porque cada temperamento ele tem uma tendência a algum defeito dominante. Não quer dizer que, não, eu sou melancólico, então eu tenho esse problema. Não é uma relação absoluta, tá? Nem sempre você vai ter o defeito dominante do seu temperamento, mas é um bom sinal para você observar, tá bom? Então, fazendo essa análise, fazendo esse exame de consciência aqui, avaliando certinho quais são os teus defeitos dominantes, qual que é o seu defeito dominante, aí você já vai poder preencher aqui no teu diário espiritual, né? Então, aqui, colocar defeito dominante. Então, vamos trabalhar com um exemplo aqui. Eu coloquei um post que vai sair essa semana, né? Se vocês que estão acompanhando os posts da loja, eu estou fazendo uma série de posts em que eu tô praticamente preenchendo essas páginas para vocês. Eu tô deixando alguns padrões de combate, planos de combate espiritual, de exames particulares prontos para vocês, né? Então, o primeiro que a gente fez foi para combater um defeito dominante da preguiça. Então, se esse é o seu defeito dominante, você já está ali, com meio caminho andado, né? Só olhar ali no nosso perfil que a gente tem ali, plano para combate da preguiça, se não me engano. E ali a gente colocou o defeito dominante, as manifestações, o que dá para você examinar, a virtude oposta, os propósitos. Tá ali tudo montadinho. A gente vai fazer isso, pelo menos está no nosso plano, fazer isso com os 7 pecados capitais. Então vão ser 7 posts, um para cada pecado capital, que é justamente para que vocês tenham uma base aí na hora de fazer esse planejamento. Então, uma vez que você identificou o seu defeito dominante, você vai lá e anota aqui, né? Então, é ira, é preguiça, é vaidade, gula, o que for. Você vai lá e anota aqui. Segundo passo, a gente ir atrás das manifestações. Para isso que vai servir aquele resuminho dos 7 pecados capitais que eu coloquei aqui no guia de uso. Por quê? O que eu fiz nesse resuminho? Eu peguei uma obra, né? Tá aqui, ó, que é o Compêndio de Teologia Cética e Mística do Tanqueray. Ele já, muito usado aqui na página para fazer posts, para a própria elaboração dos nossos produtos. A gente já consultou muito esse livro, é sensacional. Ele tem um capítulo inteiro
só sobre os 7 pecados capitais. Então ele mostra ali o que é cada pecado capital, quais as principais manifestações, como a gente combate cada pecado capital. É excepcional esse capítulo. E a gente fez um resumo dele para vocês aqui. Então, bem direto, né? A gente organizou aqui para ser uma coisa bem sistematizada, para você ter bem fácil aqui, bem fácil acesso. Você identificar as manifestações de cada pecado capital e como combater cada um. Então, aqui, por exemplo, orgulho, né? Ele vai ter a definição, né, para você compreender melhor o que é esse pecado capital. E aqui, quando você coloca formas, efeitos, aqui a gente tem, mais ou menos, algumas manifestações desse pecado capital. Então, ó, se você olhar nos efeitos, você fecha os olhos sobre os próprios defeitos e exagera suas próprias qualidades. Essa é uma manifestação, você vai lá e coloca aqui. Anota isso aí. Outra manifestação, você despreza os outros como inferiores, né, e fica olhando demais para os efeitos alheios. Anota aqui no segundo ponto, manifestação. Terceiro, desenvolve um espírito de crítica contra os superiores. Mais um, você anota tudo ali, para você ter ali uma lista de manifestações. Aqui vamos supor, a gente vai preencher 6 aqui. Não acabou. Então ainda vai ter um espaço, por isso que eu deixei várias linhas aqui, para você identificar na sua vida, né, você olha para você e vê onde que esse pecado está se manifestando em mim. Né? Além desses aqui, que são algumas coordenadas gerais, né, que o livro passa. Identificar na tua vida onde que você está enxergando essas manifestações, né? Então, eu estou sendo muito... Não sei, se você está trabalhando ali a ira, nossa, eu me irrito muito com os meus filhos, né? Eu fico muito irritado quando os meus filhos pedem algo para mim quando eu estou fazendo alguma coisa. Então, já é uma manifestação muito particular do teu caso e você pode também colocar aqui. Então, tem todo um exercício que você tem que fazer de exame interior para preencher também essa página. Não vai ser um processo, digamos, simples, né, que você resolve em poucos minutos. E depois tem esses pontos específicos para exame. Aqui eu acho que é interessante fazer uma distinção, tá, entre as manifestações e os pontos específicos para exame. Aqui é para você meio que ter a prova de que esse é um problema na sua vida mesmo. Né? Então você vai ver quantas coisas que isso daí está atrapalhando na sua vida. Quantas coisas que acontecem que mostram que esse é o teu defeito dominante mesmo. Aqui no pontos específicos para exame são coisas muito concretas que você quer evitar a partir de amanhã e todos os dias. Então você vai colocar um propósito assim, muito, muito, muito concreto. Por exemplo, para combater o pecado da ira, né? Eu estou usando bastante esse exemplo porque hoje mesmo eu fiz o post que vai sair, se não me engano, na quarta-feira, sobre o exame particular para combater o pecado da ira. Então tá bem fresquinho na minha cabeça. Um ponto específico para você combater esse pecado seria, por exemplo, sempre que eu falar alguma palavra ofensiva, eu não aguento mais, sei lá, falar palavrão, xingar alguém, mesmo que a pessoa não esteja na minha frente, mas assim, xingar, falar mal das pessoas, alguma coisa muito prática que você quer evitar, já coloca aqui. Se eu falei mal de alguém, se eu falei palavras ofensivas, aqui tem 5 coisas específicas, não precisa ser necessariamente 5, pode ser 2, 3, né, o que for. Até se você tiver mais aqui, quiser colocar mais um pouquinho aqui, fique à vontade, mas é bom que não sejam muitas, para que você nunca esqueça, né? Então, coisas muito específicas e para você não ter uma desculpa mesmo para não poder cumprir. Isso daqui vai ter uma importância crucial para uma página que a gente vai ver lá para frente. Então, segura aqui esses pontos específicos para exame, porque isso a gente vai ver todos os dias.
Agora que você cobriu o teu defeito dominante, a gente vai para virtude pretendida, ou seja, virtude oposta a esse defeito. E aqui é um bom sinal para você identificar qual virtude, e também você vai atrás ali do teu pecado, dos pecados capitais ali no teu guia de uso. Aqui muito provavelmente você vai ter ali mais ou menos uma visão de qual virtude que você vai querer combater, mas também como auxílio para vocês, a gente está fazendo aqueles posts já mostrando qual virtude que você tem que praticar para combater determinado defeito. Então, se o meu defeito, por exemplo, é a ira, a gente já tem ali que a virtude que você tem que praticar é a mansidão. Só um minutinho. Então, o outro ponto aqui, né? Propósitos. Aqui são os... Então aqui, vamos voltar para o guia de uso. O guia de uso, a gente estava vendo os pecados capitais na hora do defeito dominante. Então, agora a gente vai partir para as virtudes. Então, aqui a gente tem um resumo das virtudes cardeais que muito provavelmente vão nos guiar aqui nesse combate dos pecados capitais. Então, você vai anotar ali a virtude que você vai combater, o defeito dominante, e propósitos. Aqui é quase que quase que o oposto dessas manifestações do pecado, do seu defeito dominante, porque aqui você vai colocar quais coisas que tem que mudar na sua vida para você praticar aquela virtude. Então, se a gente pegar, por exemplo, aqui no guia de uso, né, vamos pegar a virtude da mansidão, né, já que eu estou usando esse exemplo aqui. Virtude da mansidão, a gente tem a definição, né, para que serve, e depois a gente já tem aqui a prática. Então, são vários propósitos aqui, né, coisas que mudam na sua vida a partir do momento que você adquire essa virtude. Então, a gente tem aqui, foca aí, câmera, refrear a cólera, se acostumar a refletir antes de fazer qualquer coisa, não ficar negociando com a tentação da ira, pensar em outra coisa, invocar o auxílio de Deus, viver a mansidão de Jesus Cristo, né, o exemplo de Jesus Cristo, evitar disputas, palavras, ações. Então, uma série de coisas que na nossa vida vão mudar a partir do momento que você começar a praticar essa virtude. Então, você vai anotar também esses propósitos aqui. E depois a gente volta para esses pontos específicos para exame, em que, se baseando nesses propósitos, você vai pegar coisas concretas. Então, qual que é a diferença dos propósitos para os pontos específicos? Os propósitos são mais gerais, os pontos são específicos. Então, por exemplo, os propósitos vai ter ali, não, eu tenho que ser uma pessoa mais gentil, né? Eu tenho que ser uma pessoa que leva com tranquilidade as contrariedades da vida. Então são coisas mais gerais aqui os propósitos, né? Para você ter um norte ali de onde você quer chegar. Pontos específicos é algo bem concreto para amanhã mesmo você já fazer. Então, em vez de ser uma pessoa mais gentil, você vai colocar tratar uma pessoa com gentileza. Já é um propósito muito concreto. Então, tratar todas as pessoas com quem você teve contato durante o dia com gentileza, com palavras amáveis, né? com mansidão. Um outro ponto específico talvez seria você... Quando você sentir que está começando a se irritar, você parar e não responder. Né? Você parar, esperar 5 segundos, tentar, não sei, fazer uma pequena ejaculatória, assim, Jesus, manso e humilde de coração, fazer meu coração semelhante ao vosso. E depois você vai lá e age. Então você vai agir mais tranquilo, de forma mais refletida. Isso é um ponto específico para você anotar. Então também você pode selecionar 5, pode selecionar 3, 2. Aí fica a teu critério, ou conforme a orientação do seu diretor espiritual. Sempre lembrando que tudo isso que a gente está mostrando
se você fizer junto do seu diretor espiritual, você vai tirar muito mais proveito. E por fim, a gente deixou dois itens aqui, que seria o modelo e o lema. O que é o modelo? Modelo é basicamente assim, um santo que viveu essa virtude de forma específica, assim, um santo que se destacou pela vivência nessa virtude. Então, por exemplo, a mansidão, um santo que, assim, todo mundo fala que viveu a virtude da mansidão de forma heróica, é São Francisco de Sales, né? Porque ele era uma pessoa naturalmente muito colérica, né? Que tinha muita tendência a se irritar, mas por virtude as pessoas o reconheciam como uma pessoa muito mansa, sendo que isso era completamente o oposto do temperamento dele. Então, é um modelo para seguir. E a partir desse modelo, você pode ter outros propósitos, como, por exemplo, ler a vida desse santo, pedir a intercessão desse santo, e por aí vai. E um lema, que é alguma frase curta, que pode ser retirada dos evangelhos, pode ser uma frase que você montou mesmo, que te recorde desse combate. Então, um exemplo, né, para a virtude da mansidão seria aquilo que eu comentei há pouco. Jesus, manso e humilde de coração, fazer meu coração semelhante ao vosso. Essa pequena ejaculatória ali, para você, assim, nos momentos que você sentir que está se irritando, você vai lá e recita rapidamente ali alguns segundos e recobra um pouco a consciência. É um lema que você vai levar com você sempre para lembrar, não, eu tenho que praticar essa virtude, eu tenho que combater meu defeito. É um lema curto que vai te dar força nesse combate. E aí está feito o seu exame particular, que é a base do nosso diário espiritual. Então, todo o restante do diário espiritual, ele vai, digamos, se alimentar disso que está nessas primeiras páginas do diário espiritual. Novamente, o que eu comentei lá no começo. Se você já teve um bom progresso nesse exame particular em, 2, 3 meses, às vezes 1 mês só, você pode mudar. Você vai lá, usa lápis, preenche daqui a lápis, apaga e faz outro. Não tem problema. Né? Ah, não, esse não esse é o meu defeito dominante, mas você já está com um bom caminho andado, já está progredindo nessa virtude, teu diretor espiritual já viu que você está progredindo por conta das suas confissões, etc. Você pode mudar o teu foco e, de repente, focar num outro vício e, às vezes, fazer só essa parte. Não precisa fazer os dois ao mesmo tempo. A gente colocou os dois porque, para combater o defeito dominante, você tem que ir com tudo, com todas as armas que você tem. Então, você vai com um defeito e uma virtude. Mas, em determinado momento, pode ser que você só queira praticar uma virtude. Então, você vai usar só essa parte aqui. A outra nem precisa. Ou você só quer combater um determinado vício. Então você usa só essa parte aqui, foca nisso só. Não tem problema também, não precisa ser exatamente os dois. Então vai tudo pode se adequar às tuas circunstâncias, ao que for melhor para o teu crescimento espiritual, conforme as inspirações do Espírito Santo, conforme as orientações do teu diretor. É tudo bastante livre, tá? Então, como eu falei, eu ia gastar um pouquinho mais de tempo nessas 2 páginas, porque elas são realmente a parte principal do diário espiritual. Todas as outras, elas vão ser alimentadas por essa parte, porque depois dela começa o nosso itinerário mês a mês, com, de novo, agora você vai acompanhar o teu exame particular diariamente, por isso que ele tem uma tabelinha. Então, lembra daquele... Eu comentei que ia ver isso depois, né? Lembra dos pontos específicos para exame? Que eu até incluí, né? Alguma numeração, né? 1, 2, 3, 4, 5. Vai ser isso que você vai acompanhar aqui, ó. O mesmo que você colocou ali no número 1, o ponto específico do número 1, você vai acompanhar essa linha aqui, ao longo dos 31 dias do mês. Então, se você colocou como ponto específico, né, para combater a preguiça. Não, ponto específico é do defeito dominante. Então, é alguma coisa que você quer evitar. Enfim, voltando aqui. Como eu estava falando, aqueles pontos específicos para exame que você acompanhou no exame particular, você vai anotar aqui diariamente. Então, dia 1 do mês,
fiz aquilo ali que eu queria evitar, marca um X. Dia 2, não fiz. Opa, não precisa marcar. Dia 3, também não fiz, não precisa marcar. Dia 4, marquei. Daí você vai marcando. Tá. Não, sim, não, sim. Até o dia 31. E depois você vai, no final do mês, você vai poder contar. Putz, esse ponto específico 1, eu marquei 15 vezes. Então, dos 31 dias, 15 dias eu cometi aquela coisa que eu queria evitar. Daí você vai marcar aqui, ocorrências, 15. Putz, metade só dos dias que eu consegui evitar aquilo que eu estava querendo combater. Vamos lá, ponto específico 2. Aí já outra frequência, marquei só 7 vezes. Putz, tô indo bem nesse ponto 2. 7. E assim por diante, você vai marcando ali as suas ocorrências. Tá dando pra pegar mais ou menos a linha de raciocínio? Porque, por isso que ele é um diário espiritual. Você vai que todo dia você deixa ele do lado do teu oratório, do lado da tua cama, pra você fazer antes de dormir, rapidinho ali, só faz o exame assim, putz, procrastinei ali na hora de fazer a tarefa, procrastinei, vamos lá, marca um X. Me irritei com alguma pessoa, desferi alguma palavra ofensiva, não, hoje não, então não precisa, foi bem hoje. E assim vai, rapidinho, coisa de 2, 3 minutos, para você realmente não ter desculpa de faltar nesse exercício todos os dias. E você vai fazer exatamente a mesma coisa para a virtude pretendida. Porque aqui também é o mesmo esquema. Os pontos específicos, as coisas que você quer praticar. Então você vai marcar com um X aquilo que você quer fazer. Né? Então, se você marcou, não, eu quero acordar no horário para vencer a preguiça. Daí você marca ali. Hoje eu acordei no horário, dia 2 eu acordei no horário, dia 3 não, então não marco. Dia 4 eu acordei no horário, dia 5. E a quantidade de X que você colocou ao longo do mês, você marca aqui. Só que aqui, diferente do defeito dominante, em que o objetivo é que as ocorrências cheguem a 0, na virtude é que as ocorrências cheguem a 31, cheguem ao máximo possível. E assim, só para vocês terem uma visão, né, do porquê que a gente dividiu ele em 12 meses. Essa tabela, ela se repete mês a mês. Então, se eu for aqui no mês 2, vai ter a mesma tabela. No mês 3, se eu for aqui um pouquinho mais para frente, vai ter a mesma tabela também. Vamos achar aqui. Aqui, ó, mesma tabela no mês 3. Por quê? Você vai conseguir, se você, por exemplo, nesses 3 meses você estava com o mesmo exame particular, com aquele mesmo itinerário, mesmo defeito, mesmos pontos específicos, você vai conseguir ver teu progresso. Então, no final do mês, você vai ver que no mês 1, no defeito dominante, estava com várias ocorrências aqui. Mas no mês 2 diminuiu. No mês 3 diminuiu mais ainda. Então, agora você tem uma medida, assim, visível do teu progresso espiritual. Porque você tá praticando menos aquele vício. Ou, às vezes, você não está mais praticando. Você chegou a 0 aqui. Então, você tem, assim, um sinal muito claro do teu progresso espiritual. Não, eu estou progredindo. Se eu continuar por esse caminho, eu vou continuar crescendo espiritualmente. Eu encontrei um caminho. Mesma coisa para a virtude. Nos primeiros meses vai ter pouca coisa aqui, porque é difícil você cumprir propósito, você mudar um hábito, né? Criar um hábito do 0, mas aos poucos, ao longo dos meses, se as ocorrências forem aumentando, também você vai ter um sinal do teu progresso espiritual. Essa é a proposta do diário espiritual. Você vai ter esse sinal visível de progresso. Isso você vai poder apresentar para o teu diretor espiritual e mostrar para ele, mostrar para o teu confessor, olha aqui, aquele pecado que eu me confessava toda semana, que eu não conseguia mais combater, que eu estava toda hora caindo naquele pecado, eu estou conseguindo vencer, olha aqui, eu estou praticando menos aquilo ali, ou aquela virtude que eu não estava conseguindo viver, olha aqui, eu tô conseguindo praticar, olha quantas vezes eu consegui cumprir com aquele propósito. Então, essa é a proposta do exame particular. E claro que você pode colocar algumas observações, por exemplo, ao longo desse mês eu tive tal dificuldade,
né? Você vai lá e anota aqui, porque a ideia é que fique registrado, você registre o teu progresso espiritual. Você registre para mostrar para o teu diretor espiritual, olha, esse mês foi assim. Ou para você no futuro, quando você tiver, de repente, quando aquele defeito voltar, né? Porque às vezes isso acontece, você acabou afrouxando um pouco na vigilância, de repente aquelas tentações voltam, e você vai poder voltar aqui, não, o que eu estava fazendo que deu certo? Você vem aqui, tá tudo anotado, tá tudo registrado. Você não precisa ter uma memória, assim, fotográfica quase para lembrar exatamente o que cada dia, cada mês você fez. Está registrado. Toda a tua caminhada espiritual está aqui. Então, isso vai te ajudar muito a acompanhar o teu progresso espiritual. E agora todas as outras páginas, elas são como que auxiliares desse processo, né? Tudo que eu comentei do exame particular, esse é o principal. Essa é a grande proposta do diário espiritual. Agora, todo o resto, ele vai ser um auxílio. Por quê? Aqui a gente vai ter a leitura espiritual, que pode ter a ver com o teu defeito dominante, né? De repente você pega um livro sobre aquela virtude que você está querendo praticar, ou sobre aquele defeito que você quer combater, e anota ali, né, o que você tirou de mais importante daquele livro. Se quiser fazer um pequeno resumo, para você recordar mesmo as lições que você absorveu daquela leitura, né, que vai ter espaço para 2 leituras espirituais, ou suas meditações, né? A gente até recebeu um comentário que é um pouco pequeno, aqui só respondendo para vocês, né? Eu também, o projeto original ele seria maior, teria mais partes aqui para meditação, mas ele ficaria inviável, assim, o diário espiritual que hoje tem essa grossura, ele ficaria dessa, assim, e daí ficaria um valor, né, um custo muito alto. Eu acho que inviabilizaria um pouco essa nossa proposta de que o diário realmente chegue a mais pessoas. Então, a gente resolveu diminuir um pouco, mas aqui você consegue colocar um pequeno resumo da tua meditação, que é só para você resgatar a meditação que você teve, não para registrar todos os passos, etc. Se você quiser registrar, a gente colocou ali também uma opção, né, meio que para compensar esse pequeno problema editorial. A gente colocou o combo com um caderno A5, que ele não é pautado, assim, tem o mesmo tamanho aqui, a mesmas medidas do diário espiritual, tem 80 folhas, não pautado, que é justamente para você, se quiser acompanhar, né, escrever todos os passos da tua meditação, quiser fazer uma pequena reflexão, aí você consegue fazer num caderno mesmo, né, que te acompanhe junto com o diário espiritual. Porque aqui a proposta mesmo é de deixar essas coisas registradas de forma sistemática. Então aqui com a meditação, você vai mostrar ali, olha como as minhas meditações foram indo para um caminho ao longo desse mês, né? Parece que Deus foi me conduzindo através desse caminho, né? Olha, as minhas meditações estão sempre batendo nessa tecla, né? As leituras que eu faço parece que sempre me chamam para esse ponto. Então você vai ter como registrar isso daqui. E depois das meditações, aí chega uma parte que a gente coloca ali como meio que no final do mês, né? Porque todas essas páginas você vai preencher ao longo do mês. Aí no final do mês, ou de repente no início do outro mês, né? O que ficar mais conveniente para você, aí você tem a direção espiritual, né? O momento chave ali de você mostrar tudo isso que você fez ao longo do mês para o teu diretor, o teu exame particular, como é que você foi cumprindo os propósitos, quantas ocorrências lá nos pontos específicos de cada defeito, cada virtude, e mostrar para ele, olha, tô progredindo, ou não, esse mês foi difícil, por causa disso, né, você deixou uma observação ali, não, esse mês foi mais difícil, porque aconteceu tal coisa, tá tudo registrado, você pode chegar e mostrar pro teu diretor, foi assim o meu mês, e ele pode acompanhar com você. Então aqui você consegue também registrar a sua direção espiritual. Então primeiro você consegue preparar ela, né, nesse pequeno espaço. Então a data que está marcada, o teu diretor, o contexto de vida, aqui pequeno resumo do que aconteceu no teu mês, assim, esse mês foi muito marcado por uma doença que eu tive, ou por uma prova que eu fiz na faculdade, né, foi um mês de provas, alguma coisa importante para você se lembrar daquele mês, algo que marcou aquele mês.
ou semana, né? Se você fizer mais de uma direção espiritual por mês. E temas, quais temas que você quer trazer para a direção. E depois as orientações que o teu diretor, para você, depois da direção, deixar anotado. Então, ó, sobre o tema 1, quais foram as orientações? Tema 2, quais foram as orientações do tema 2? E por aí vai. Depois você ainda tem um espaço livre aqui para colocar algumas impressões, algumas coisas que você quer anotar, alguns propósitos também. E mais ou menos a mesma ideia para um retiro mensal, um recolhimento mensal para você fazer também depois da direção espiritual. Pode ser antes também, aí fica o que for melhor para você. Também anotar ali a data, o local da direção espiritual, também para você recordar. Um pequeno exame do mês, né? Avaliar como é que foi a minha vida de oração, como é que foram meus propósitos, meu exame particular, como é que foi o meu plano de vida, uma avaliação geral, esse mês foi bom, foi ruim por causa disso, aquilo. Depois também colocar algumas reflexões que você fez ao longo do retiro, alguns propósitos, pegar e de novo avaliar, fazer a contagem ali das ocorrências, ver quantas que teve ao longo do mês. Você vai poder fazer também tudo isso no retiro mensal. E aí você fechou todo um itinerário espiritual para aquele mês. E vai começar de novo no outro mês. Porque no outro mês você vai ter novas batalhas, você vai ter novos desafios na vida espiritual. De repente, você já está progredindo naquele defeito, mas está surgindo outro. Então você talvez precise redirecionar o seu combate. E tudo isso você vai poder registrar, né? Você vai poder acompanhar o teu progresso e identificar esses pontos que precisam de uma atenção maior com o auxílio do teu diário espiritual. Isso aqui, né, mês 4, mês 5, até mês 12, né, para você acompanhar tudo isso ao longo de um ano. Como vocês estão vendo, ele não é datado, então você pode começar quando você quiser, acabar quando você quiser, fica livre para você. Apenas, né, imagino que, como é que eu quero acompanhar tal mês e tal, a gente está também deixando junto com o diário espiritual um pequeno marca-página aqui, que tem até uma oração que você pode fazer para usar o diário espiritual, né, uma pequena oração que serve para oração mental, mas também pode ser muito bem usada na hora de preencher o teu diário espiritual. Você vai lá e usa isso para marcar a página que você está, né, o mês, né? Então, estou no mês 3, preciso acompanhar todo dia aqui, então deixa o marca-página e tá salvo ali. Gente, esse é o diário espiritual, tá? Essa é a proposta, né? Como vocês viram, é relativamente simples, né? É uma grande coisa que é o exame particular, que você realmente precisa ali tirar talvez uns dias para fazer, conversar com o teu diretor, fazer um bom exame de consciência, uma boa análise de si mesmo, para fazer um exame particular bem certinho. Mas uma vez que você consegue fazer isso, o resto é relativamente simples. É só acompanhar mês a mês, é só acompanhar ali dia a dia o cumprimento dos teus propósitos e mês a mês ir comparando, né, como que foi teu progresso, o que teve de diferente nesse mês, o que eu fiz de certo, o que eu fiz de errado, mostrar para o diretor espiritual quais foram as orientações, o que eu preciso mudar, e ir acompanhando esse teu progresso espiritual, essa tua caminhada, né? Então você vai ter um grande auxílio para a tua caminhada espiritual com o diário espiritual. Só lembrando para vocês que hoje é o último dia da promoção, né? Assim, eu vou dar uma pequena chance para vocês, porque normalmente eu só altero o site, né, o preço do site na manhã do dia seguinte, depois que eu acordo, né? Eu acordo, faço a meditação, faço as minhas coisas, depois que eu sento no computador para trabalhar, aí sim que eu mudo. Então vocês vão ter até mais ou menos aí, não sei, umas 7, 8 da manhã, se vocês quiserem adquirir o Diário Espiritual com a promoção de lançamento, que a gente deixou já bem prolongada, 2 semanas já, com essa promoção, até passou um pouco do ponto. Mas se você ainda não adquiriu, né, seja por qualquer motivo, ainda tem essa chance, né, hoje até manhãzinha de amanhã. Então ainda tem mais essa chance. Mas não se preocupem que essa live, com toda essa explicação, assim que você adquirir o teu diário espiritual,
ela vai tá salva, a gente vai deixar ali, junto com todas as lives da Semana do Progresso Espiritual, que a gente abordou, assim, caminhos para o teu progresso espiritual, né? Então, todo esse lançamento que a gente fez do Diário Espiritual, ele é todo pensado desde o começo, desde as lives que a gente projetou, o próprio diário, o guia de uso que a gente fez o resumo, ele é todo pensado para isso, para trazer caminhos para você progredir espiritualmente, para você identificar o que está te impedindo de crescer, o que está te impedindo de vencer aquele defeito, o que está te impedindo de praticar as virtudes que você precisa. Foi tudo pensado para isso, que a gente colocou com muito carinho nesse material para vocês. Então tá aí a última chance, se você quiser garantir no preço promocional até hoje à noite, ou na prática até amanhã de manhã, né, umas 7, 8 horas da manhã. E agradeço muito também por vocês estarem aqui também acompanhando essa live, e também que se manteram ali depois de todos os problemas técnicos que a gente teve, um pequeno atraso ali no começo, né? Então, muito obrigado também pelo apoio de vocês, né? Hoje eu dou aí mais ou menos por encerrado esse longo e penoso trabalho que envolveu todo esse lançamento, né? Que trouxe até umas pequenas provaçõezinhas ali nas nossas vidas pessoais, mas com o apoio de vocês, com certeza valeu muito a pena, e saber que as pessoas que já estão recebendo esse material em casa já estão notando ali que vai ser realmente um auxílio para a vida espiritual delas. Então, muito obrigado, pessoal, né? Vou deixar, o link está ali na bio, né, para quem quiser conhecer um pouquinho mais da proposta. E é isso aí. Fiquem com Deus, pessoal, e até a próxima.